O que fazer com dinheiro em 2025? Hoje eu estou aqui com um cara expert em investimentos, o Rodrigo Fraga, que trabalha aí nesse mercado financeiro, né? Essa coisa de, tipo, como eu posso alocar bem o meu recurso. Isso, estou no mercado aí desde 2019, mas comecei mesmo em 2015, que eu comecei a entrar no mercado, mas em 2019 profissionalmente. Exatamente. E aí eu fiquei muito inquieto, a gente fez um evento aqui em Sacramento, a gente está em Sacramento, Minas Gerais, fiz um evento aqui junto com o Rodrigo de educação financeira. E algo que tem deixado as pessoas muito inquietas é o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Uma Selic que chegou a 13,25%. Exatamente. Ou seja, hoje a coisa mais fácil que tem é ganhar dinheiro no mercado, né? Mas, enfim, o que a gente pode esperar de 2025? O que a gente pode fazer diante desse cenário, né? Que não está nada... Sim. O cenário brasileiro é uma loucura, né? Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então você tem que trabalhar. De que forma eu trabalho para ficar um pouco mais imune às crises ou a esses altos e baixos do mercado? Diversificação é a palavra, né, Rafael? Diversificar portfólio, você estar exposto a outros mercados, a outros produtos de investimento é o que vai mais te dar conforto durante todo o processo. Mas o Brasil hoje, com a Selic que ele está nos patamares acima de 12%, que a gente hoje vive um patamar de 13,25%, o Brasil se tornou novamente o país do rentista. A pessoa que tem capital, bota no banco, ele vai receber mais de 1% ao mês no conforto da renda fixa. Então, assim, qual o sentido de você fomentar negócios, fazer outras coisas, sendo que você tem esse conforto de uma renda alta sem fazer nada? Então a Selic, assim, ela mexe com a vida das pessoas e muitas pessoas não acompanham, não entendem como que isso afeta diretamente elas, né? Então esse é um ponto que a gente traz muito forte, né? Ontem foi super quarta, os Estados Unidos, que na teoria é um país mais economicamente avançado do que a gente, eles fizeram um controle, né, sobre a taxa de juros dele muito mais efetiva do que a gente fez, né? Mas os nossos problemas são problemas locais, então a gente tem que estar atento ao que acontece dentro do nosso país. Então esse é um ponto importante. Eu falo o seguinte, eu não gosto de político, mas eu gosto de política. E, cara, não tem como, né? Assim, numa família, você tem receita e despesa. Se você gastar mais do que ganha, vai dar problema. A conta não vai fechar. O governo gasta 1 trilhão a mais do que ganha. Não tem como. A diferença é que na minha casa sou eu que pago a conta. O governo sou eu que pago a conta também. Ou nós, né? Que a gente compartilha. Mas sim, cara, o que eu gosto de pensar é o seguinte. Beleza, se Selic aumentou, isso é muito ruim para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, porque realmente desacelera. Eu tenho dinheiro, vou trabalhar para quê? Você falou, né? Vou colocar o dinheiro para render, acabou. Mas a economia, historicamente, ela é cíclica. Então sim, vai cair de novo, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. E aí é que está essa questão, é que você falou da diversificação, mas o que mais? O que é uma estratégia que faz eu, ao longo de um tempo, ganhar um dinheiro, que não tem milagre no mercado, eu entendo assim, né? Sim. Vou ganhar alguma coisa, mas entendendo que, tipo assim, eu entendo que não tem ativo melhor ou pior. Tem um ativo melhor ou pior agora, né? Mas daqui a pouco vai ser pior. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico que eu fiz, pegando tesouro mesmo, né? Tesouro Selic, PCA e o pré-fixado. Ok. E aí você vai vendo as curvas assim, ó. Tem uma hora que um tá para cima, outra para baixo, vai fazendo assim, ó. Então, como que a gente pode fazer para cuidar disso? Tem que ficar fazendo gestão ativa mesmo ou não? Eu posso comprar um tanto de cada um e deixar isso lá que vai dar tudo certo? Não. Você tem que fazer o que a gente fala, ajuste de rota anualmente. Então, como você mesmo disse, o cenário brasileiro ele é cíclico, vai ter produtos que vão performar melhor, vão ter produtos que não vão performar tão bem, né? Então você vai flutuar mercado, você vai flutuar situações e momentos que você vive. Se a gente vive hoje num cenário de Selic alta, eu quero participar desse cenário. Então eu vou optar por investimentos atrelados à Selic. Se a Selic está em tendência de alta, eu quero participar, eu vou procurar investimentos atrelados, CDI+, né? Então eu consigo corrigir essa distorção através de uma alocação eficiente. Quando a gente chegar em patamares que eu vejo que o Banco Central notifica para a gente, fala, olha, a gente não vê mais possibilidades de alta, aí já é momento de eu escolher outros produtos. Eu prefiro fazer isso dentro de um pré-fixado, ou então eu prefiro optar por ativos mais IPCA+, que eu corrijo o problema da inflação e entrego para o cliente uma rentabilidade real. A inflação pode acontecer o quanto for no Brasil, tanto para cima como para baixo, eu corrigi esse problema porque eu estou atrelado a ela e tenho um ganho real hoje no Brasil extremamente alto de 8%. Para você ter uma ideia, o ganho real fora do Brasil gira em torno de 2 a 3%. Então, dentro de um país emergente como é o nosso, né, o risco implícito é maior, então o prêmio oferecido para a pessoa investir no Brasil é maior. Então você consegue corrigir essas distorções somente com um portfólio eficiente. Por isso que eu sempre falo que a questão de um bom investidor, de um bom profissional, sempre foi uma diversificação boa e uma gestão ativa.
Essa pessoa ela vai acompanhar ciclos de mercado, ou ela vai ter um assessor que vai acompanhar e vai passar para ela todo esse tipo de informação. O assessor vai trazer um resumo do que a gente está vivendo, né? E a pessoa vai direcionando os próximos investimentos dela para produtos adequados ao momento que a gente vive, né? Excelente, mas e como é que faz uma pessoa como eu, por exemplo, que gosta de falar que a inflação é uma mentira? A inflação do governo, né? Esse índice real. Porque como eu sou um cara que trabalha com finanças, eu tenho a minha inflação. Então, por exemplo, eu sei que antes da pandemia, depois da pandemia, é tipo assim, uma diferença de 50% a 60% em curto espaço de tempo, de aumento de preço. Então, se eu vivia com 10 em 2021, eu precisava de 15 ou 16 para viver em 2022, 2023. Sim. Isso foi o que aconteceu. Só que o IPCA, o governo não falou que ele subiu 50%, né? Não. É porque a inflação, porque assim, essa cesta que calcula a inflação, ela é muito grande, né? Sim, e ela tem um tempo para que isso reflita diretamente no bolso. Então, quando você olha a notícia que a inflação subiu 5,5%, você fala, ok, é uma inflação não é uma inflação descontrolada mundo afora. Só que esse 5,6% que subiu é o que está mostrando agora. Mas daqui 8 meses, que é quando isso de fato vai aparecer lá na gôndola do supermercado, que vai aparecer lá na hora que a gente for tomar um café, aí isso vai aparecer depois e nas próximas atas, essa margem vai ficando cada vez maior. A gente não tem esse dado assim, a gente trabalha com dado que o Banco Central fornece. Então a gente acredita no que o banco está dizendo, né? Se ele é uma instituição com esse objetivo, a gente acredita no que ele está dizendo. Mas eu também tenho, isso já é comigo, né? Questão de participar, de montar um portfólio adequado, eu sempre vou adequar esse portfólio não só a uma necessidade do cliente, mas ao que ele de fato precisa. Então, o trabalho nosso é você sentar e entender. Se o cliente estiver confortável, se a gente fizer o planejamento financeiro do cliente e aparecer para mim a taxa que ele precisa e eu consigo encontrar essa taxa no mercado, até aí deu tudo certo, tá tudo bem. Por quê? Eu estou entregando aquilo que o cliente realmente precisa. Se ele precisa de uma taxa de 1%, eu consigo aquela taxa, ponto positivo, né? E a gente começa a direcionar todos os investimentos, independente de cenário, independente de taxas e tudo, orientado ao que o cliente precisa. Em dado momento, o cliente vai ter que ter reserva, em dado momento ele vai ter que fazer resgates, em dado momento ele vai ter que mexer naquilo. Então, assim, não tem muito uma fórmula básica para todo mundo, né? É uma questão de realmente conhecer o cliente para entender o que ele de fato procura e você procurar no mercado opções para aquele cliente, né? Isso aí é excelente, porque eu falo para os meus clientes isso também, cara, tipo assim, a gente tem um norte, uma visão de futuro, ela é um norte, certo? Todo dia eu acordo e falo, tô indo para lá. E aí, porque é muito comum se perguntar, onde que eu vou colocar meu dinheiro? O que eu vou fazer com ele? O que você quer? O que você quer? Qual que é o seu objetivo? Quanto você quer ter? Porque assim, se eu sei exatamente o que eu quero, eu sei onde eu vou colocar, ou eu sei quanto eu preciso ter de rentabilidade, ou eu sei tudo. E aí se eu me conheço, por exemplo, eu tenho a segurança antes de ter a rentabilidade, né? Se eu não tenho segurança, eu não vou ter rentabilidade. Sim. Porque pelo menos no trabalho ideal é primeiro segurança, depois rentabilidade. Então é esse passo a passo. E aí, cara, mas até quando eu vou ter que cuidar disso? A vida inteira, velho. A vida inteira. Você vai colocar seu dinheiro numa coisa e vai esquecer. Tipo assim, as pessoas, cara, é impressionante assim, chega com 40 anos numa situação, com 50 na mesma situação, com 60, até que o cara fala assim, eu ganho 80 mil, tô gastando tudo, eu tenho 60 anos e eu não tenho nada, assim, não sei o que eu vou fazer para aposentar. Porque eu acostumei a viver com 80 mil por mês. Isso eu acho que é uma coisa do brasileiro, né? A gente não pensa no futuro, a gente vive o agora, né? E esquece que lá na frente a gente pode vir a ter um problema. Acontece isso aí, se a gente for procurar dados exatos para te falar, né? Esse dado eu vou falar pela última informação que eu tive, que é a cada 5 aposentados, 3 dependem de familiares para sobreviver. Por quê? Porque o que você recebe de aposentadoria no final da sua vida, muitas das vezes não vai dar para você manter o seu padrão de vida. E a pessoa só vai descobrir isso lá na frente, quando realmente acontece. Quando você traz isso para um país que já é mais evoluído, né, numa economia que é mais madura, as pessoas já sabem, né? Crianças fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, eles recebem de aniversário ações do avô, ações da avó. Presente que eles recebem é para o futuro. Por quê? Porque eles já entendem que se eu plantar agora, eu vou ter sombra lá na frente. Né? Então eles já entenderam isso muito antes da gente. Por isso que a gente sempre fala, e eu acho que você tem muito essa pegada de ter uma questão educadora, trazer educação, porque eu acho que é ali que a gente vai realmente mudar a vida de pessoas.
né? Através de educação, as pessoas entenderem o que elas podem fazer e começar a aplicar. Porque não adianta a gente se tornar um obeso mental. Eu conheço pessoas que leem vários livros, estudam vários sites, conversam com várias pessoas, mas nunca colocaram R$1 em prática. Exatamente isso, cara. Assim, adianta? Não, eu falo assim, ó, a gente tem que deixar de ser brasileiro. Mas deixar de ser brasileiro porque, assim, tô falando da cultura, nossa cultura comum, sempre eu fico esperando um pai cuidar de mim, né? Então é o pai governo, o pai Lula, o pai qualquer um que seja. E, assim, cara, quem tem que cuidar de mim sou eu mesmo. Porque realmente não tem interesse de governo, de qualquer coisa que seja. O governo nunca mudou a vida de ninguém. Não tem, né? Quem muda a sua vida é você. Eu vejo muita gente indo para televisão, indo para jornais e falar que eu formei graças ao governo. Eu conquistei minha casa graças ao governo. Eu conquistei as minhas coisas através... Não. Você conquistou por mérito seu, porque você correu atrás, porque você fez as coisas. O mérito é seu. As ferramentas, elas existem em todos os governos. Passaram-se até hoje vários governos no Brasil. Indiferente do governo, a sua vida vai continuar. Né? A diferença é o que você está fazendo, né? Como que você está lidando com isso, como que você está entendendo essas coisas que acontecem no mundo e aplicando aquilo a seu favor. Então, novamente, quando a gente tem educação, quando a gente acaba entendendo essas dinâmicas, a gente aplica melhor na vida da gente. E quem vai aplicar isso é você. Não é alguém que vai vir aqui e vai falar, toma uma casa, toma uma faculdade, um diploma para você. Não, quem estudou 4 anos para ter o diploma? Eu acho que, porque assim, a Constituição ela é muito bonita, né? Todo mundo tem direito à saúde, direito à educação, mas e os deveres, né? Então, assim, no fim das contas, quase ninguém tem direito a nada, porque a educação, as coisas são muito ruins, né? Assim, públicas, né? Sim. Mas então eu tenho o dever de me educar financeiramente, por exemplo. Porque senão, cara, vai viver na mesmice. Eu vejo assim, até no jovem, 19 até 70, né? E assim, a mesma história, sabe? E eu, quando eu vejo o jovem, eu falo, meu filho, acorda agora, pelo amor de Deus, faz alguma coisa agora, porque... E quando a gente fala isso, a gente não fala por falar. Porque como a gente é do mercado, a gente entende a dinâmica, a gente conversa com pessoas que têm essas necessidades. Tudo que a gente fala aqui são casos que passaram por mim, passaram por você e a gente vê isso no dia a dia. Então, eu vejo que a maioria das pessoas hoje que é descontrolada financeiramente são os jovens, porque eles não aprenderam a passar por isso, ou é aquela pessoa que já está mais velha, que aprendeu a ganhar dinheiro, que já tem dinheiro, mas ela não sabe o que fazer com o dinheiro. Então ela começa a tomar decisões erradas ao longo da vida dela. Isso acontece com muita frequência, a gente vê isso todo dia e é o nosso trabalho tentar corrigir esse problema. Só que como que você fala, né? Como você disse na palestra, como que você fala para uma pessoa não gastar? Como que você fala para uma pessoa ganhar mais e ela está te falando que não consegue? Você vai entrar num atrito com aquela pessoa, é uma conversa difícil, é delicado. Então eu falo que mais do que trabalhar com dinheiro, eu trabalho com pessoas. Eu trabalho com gente, eu trabalho com emoções, com sentimentos. E isso é muito forte. Você colocar o dinheiro da pessoa em uma classe de ativos que é mais arriscada, como que essa pessoa vai lidar? Olha a responsabilidade que a gente tem, de mostrar para a pessoa produtos e que esses produtos têm que ser adequados, porque senão a pessoa vai ter um problema, a pessoa não dorme, a pessoa tem burnout, a pessoa fica estressada, a pessoa briga em casa. Dinheiro hoje é tabu, dinheiro é difícil de lidar e a gente tem que enfrentar esses problemas, a gente tem que bater, tem que falar, porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Para a maioria das pessoas, tabu é realmente esse mesmo. E aí a pessoa fala assim, as pessoas têm muito medo de investir ainda, né? Sim. E por que tem medo? Na minha visão, falta de conhecimento. Porque é interessante isso, né? Se você, por exemplo, talvez você tenha medo de, não sei, pensa em algo aí que tem medo, ou talvez um esporte radical, alguma coisa. Pular de paraquedas. Mas o cara que conhece aquilo, que entende a segurança daquilo, que tem a técnica, que tudo, ele não tem medo mais. O cara não tem risco. É que interessante, Exato. Investimento também. Eu não tenho medo, mas eu estou correndo risco. Mas como eu entendo como aquilo funciona, tá tudo certo. E é por isso que aquela coisa que você falou lá no início, ela é fundamental, né? Tipo assim, eu tenho certos tipos de investimentos e eu não vivo de notícia. É bem interessante que o cliente fala assim, cara, como é que eu vou investir meu dinheiro? Fala, se você chegar nesse ponto, eu vou chamar o Rodrigo para falar com você. Para te ajudar. Porque eu não vou te ajudar a investir, eu vou até certo ponto. Porque o meu trabalho é planejamento financeiro, é te ajudar realmente a viver em paz com as finanças, que não tem a ver com investimento necessariamente. Por quê? Porque eu gosto de viver a vida. Então, se eu precisar de ajuda em relação a isso, eu vou procurar um cara que fica lá analisando o mercado, aquelas coisas assim, sabe? E porque o cliente, ele... Tipo assim, a notícia é ruim. Eu não tô nem aí com isso.
Na verdade, na notícia ruim, normalmente é a melhor hora que tem de investir, né? Porque é a hora que o mercado afunda. E isso também é um ponto muito importante de falar, que é andar na contramão do mercado, né? Eu entendo assim. Tem uma frase que eles falam que é: compre aos sons de canhão e venda aos sons de violino. Quando o mercado está gritando por socorro, é a hora de você investir em ativos que realmente estão interessantes no momento. Quando o mercado está todo mundo falando bem, o mercado está lindo, está aparecendo notícia no jornal, é a época de você fazer o contrário. Poxa, já então vou realizar lucro do que eu fiz de operações ao longo do tempo, né? Tem um índice que eles falam, que é o índice capa de jornal. Toda vez que sai na capa de um jornal falando que o mercado está indo bem, uma semana depois ele corrige. Por quê? Porque as pessoas operam notícia, elas veem aquilo e pegam e falam: o mercado está indo bem, eu vou botar dinheiro. O que os peixes grandes fazem? Entrou dinheiro, eu vou sair, o mercado está lindo, está tudo ok. Então eles fazem um movimento contrário e a gente não tem esse hábito de fazer esse movimento contrário. A gente também tem uma cultura muito ruim, que é a seguinte: a gente não delega para pessoas especializadas algumas atividades que a gente tem. Isso acontece muito dentro de empresa. Muitas empresas quebram. Por quê? Porque o dono da empresa não contrata um financeiro. Ele acha que é perigoso eu colocar as finanças na mão de outra pessoa. Ele não contrata um marketing porque ele acha que ele consegue fazer o marketing. Ele não contrata uma secretária para fazer a assessoria dele ali, o atendimento ao público dele. Então o que acontece? Ele vai sobrecarregando de coisas, ele não larga as coisas acontecerem e uma hora estoura no colo dele. Então, uma pessoa inteligente de fato, ela vai entender que investimentos é a sua área, você entende? Poxa, Rodrigo, não é a minha área de expertise. Delegue para outra pessoa que saiba e entenda mais do que você. Mas saiba delegar, saiba conversar, saiba passar para essa pessoa o que você está procurando. Você é o especialista em marketing? Não. Contrate um especialista em marketing, passe para ele o que você procura, qual a sua identidade visual, e ele vai te ajudar a chegar nesse resultado. A gente não tem o brasileiro, a gente em si é muito egocêntrico em algumas coisas. A gente acha que não pode delegar para outras pessoas. E é uma mágica. Quando você delega para outra pessoa, você se torna muito mais eficiente. Você tem um time mais completo te auxiliando. Na verdade, as diferenças, elas são exatamente para isso. Eu faço só a minha parte, sou bom no que eu faço, é bom no que você faz, então vamos trocar. Exatamente, você falou, você leva o seu cliente até um determinado nível. Eu vou equalizar as suas contas, eu vou deixar você ok. Se você quer além, conseguimos. O excedente, aí sim eu vou delegar para uma outra pessoa que consegue fazer esse excedente trabalhar para mim. Mas o meu trabalho é deixar aquilo no 0 a 0. Então, ou seja, esse é o seu trabalho, essa é a sua expertise, essa é a área que você vive há 10 anos, há 15 anos. Ou seja, a expertise que você tem nessa área é muito maior do que a minha. Então, a métrica também é inversa, né? Eu sempre, quando converso com um cliente que vem até mim e ele começa a me dar sinais de que ele está endividado, a minha primeira iniciativa é: primeiro vamos passar pelo Rafael, vamos organizar as coisas primeiro para depois a gente trabalhar de fato com investimentos. Então esse é o caminho, a gente tem que saber que existem pessoas especializadas em cada área e que cada uma delas pode me ajudar, né? Agora, como que eu uso isso para meu favor? Como que eu trago isso para minha realidade? Aí é a iniciativa, aí é skin in the game, aí é você ir atrás, ninguém vai vir para você. Isso. Você tem que correr atrás. Mas e como é que faz com essa coisa que você falou, assim, do primeiro passar pelo Rafael, né? Como é que a gente faz para... Porque assim, esse trabalho nosso é um trabalho de consciência o tempo todo, né? O tempo todo. Porque a pessoa assim, eu sei que eu preciso, mas eu não vou fazer. Muitas pessoas são assim, né? Sim, até ela entender. Ela precisa ver. Ela precisa saber que realmente ela tem um problema. Muitas pessoas têm esse problema, mas elas não identificaram que o problema existe. E existem várias partes de você identificar um problema, né? A questão visual. Tem gente que quando você traz a realidade financeira dele para uma planilha, ele, opa, agora eu estou vendo para onde está, para onde não está. Clareza financeira, né? Clareza financeira. Você viu, entrou, aí você assimila informação visual, auditiva e você lê, né? Ou seja, aqueles estímulos começam a trazer na sua cabeça uma realidade maior. Opa, o problema existe. Como que eu corrijo esse problema? Né? Um que eu tenho muito, que é um problema, por exemplo, quando eu monto um planejamento do cliente, montamos a carteira e tudo mais, chega um determinado ponto que a gente entra no que a gente fala de blindagem. A pessoa ela tem que adquirir um seguro, alguma coisa para blindar o que ela construiu ao longo da vida. E eles acham que isso é uma indústria do medo, que você cria um medo na pessoa para você vender um seguro. Então a pessoa tem na cabeça, poxa, ele está criando uma coisa que não existe, trazendo uma coisa que não existe, me gerando um medo, me gerando uma expectativa para ele vender o produto dele.
E, cara, você concorda comigo que nós estamos nessa terra como passageiros? Ninguém vai ficar para semente. O problema, ele não quer dizer que ele não existe, o problema existe. Você que não tomou ciência que esse problema existe e que ele vai acontecer. Se você tem tempo hábil para fazer uma correção nisso, enquanto você é jovem, enquanto você tem saúde, enquanto você tem tudo, o custo é infinitamente menor. Só que a pessoa não enxerga isso. Quando você mostra, ela acha que você está mostrando um problema, que você está criando um problema. Mas esse problema já existe e vai existir. Não, é porque eu falo assim, eu acordo de manhã, eu já tenho um norte para minha vida. Mas sinceramente, cara, eu não sei o que vai acontecer. Então assim, eu quero ir vim para Sacramento, em Uberlândia, peguei a estrada. Esse era o meu objetivo, mas eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho. E se você for num caminho e tiver uma estrada interditada, você tiver que pegar outra rodovia. Você vai chegar no mesmo destino, porém por um caminho diferente. Mas essa coisa aí primeira coisa, você falou uma coisa, skin in the game, bem interessante. Então eu não sei o que você pensa sobre isso. Às vezes eu falo pro cliente assim, cara, se você não pegar R$100, assim, o cara tá endividado às vezes. Sim. Mas se você não pegar R$100 e comprar uma ação, eu nem sei qual, você pode escolher, a gente pega um relatório, eu posso te ajudar e tal. Mas só para você ver como é que o negócio funciona, você nunca vai fazer isso. Não. E aí, por exemplo, se você não, no processo de planejamento, se você não pensar agora no seguro que você não tem, para terceirizar parte dos riscos daquilo que você não controla, você nunca vai fazer isso, porque nunca tem dinheiro, entendeu? Você então, vai ter uma desculpa. Então eu tenho falado para o cliente isso, cara, você tem dívida, nós estamos resolvendo elas, mas compra alguma coisa no mercado, vamos pensar em, não pelo valor em si, porque realmente se eu comprar R$100 em ação, não significa nada em valor. Eu acredito que é mais participar do mercado. Isso, participar do mercado e começar, de repente, por exemplo, fundo imobiliário, eu compro lá, e aí de repente estou recebendo R$1 por mês. Não tem nada mais estimulante que você começar a receber R$1 por mês no fundo imobiliário que você comprou. Sim. Porque você fala, gente, mas espera aí, se eu tenho 100, eu recebo 1, se eu tiver 1.000, é 10, se eu tiver 10.000, isso cria estímulo, né? Porque senão, verdade, cara, assim, ó, o estilo de vida consome todos os recursos, porque gastar dinheiro é bom e agora é melhor do que amanhã. E quando você olha também na sua conta, que você vê aquele saldo disponível, o dedo coça. Aquela coisa que você, às vezes, nem é necessidade, nem é coisa que você realmente precisa, mas você compra por impulso, por agir de imediato e por você olhar naquele... Eu tenho muitos clientes que o cara, ele olha pro saldo na conta dele e ele põe a cabecinha no travesseiro e dorme tranquilo porque ele olha e vê que ele tem saldo em conta. Se eu tirar aquele saldo em conta dele e aplicar, ele já perde o sono. Por quê? Porque a segurança desse cara é o dinheiro na conta. Eu sei que se ele pegar o carro aqui e falar, eu vou lá pra Argentina de carro, ele sabe que ele tem dinheiro na conta, que ele pode pegar o carro, que pode acontecer o problema que for no caminho, ele tem soluções para resolver. Esse cara vai dormir totalmente confortável. Agora, se você tira esse recurso para ele, fala, Rafael, vou te dar R$2.000 para você pegar o seu carro e ir para a Argentina. Você vai, mas você vai morrendo de medo, porque se acontecer qualquer imprevisto, o dinheiro não vai dar. Interessante. Então, olha como que você fica tenso por você saber que o patrimônio que eu tenho está travado, o patrimônio que eu tenho não dá para eu fazer as coisas, então você vive à mercê do que você tem na conta. E isso vai sugar a sua vida inteira. Por quê? Porque você vai ser escravo do dinheiro. E você tem que fazer o contrário. O que eu trago muito como educador é você botar o seu dinheiro para trabalhar para você. É essa a métrica que tem que acontecer na sua vida. E não você ser escravo do dinheiro, correr atrás do dinheiro igual um louco. Você corre atrás do dinheiro, o dinheiro que você conseguir, você bota ele para trabalhar. Aí é você trabalhando e o seu dinheiro trabalhando. As duas pessoas andando, as duas instituições andando a mesmo favor. Quando você só trabalha e deixa o seu dinheiro aqui, o seu esforço é 2 vezes maior. Sim, porque você nunca tem que parar com essa loucura, né, da vida acelerada. Você vai trabalhar, o seu dinheiro vai crescer, mas ele vai crescer bem menos. Agora, se você coloca os dois andando na mesma direção, você chega uma hora que esse aqui às vezes está pagando mais do que esse, né? Aí é a hora que você tira o pezinho do acelerador. Aí lembra que você trabalhava 10 horas no dia para você conseguir o seu salário? Agora você já tem uma segunda fonte de renda que você pode trabalhar 8 horas. Dali mais alguns anos, você pode trabalhar 6 horas. Dali mais alguns anos, você pode optar por, eu vou trabalhar segunda, terça e quarta e vou delegar para outras pessoas da minha empresa, do meu ramo, coisa, ou então vou treinar um substituto para fazer o que eu faço. Excelente. Então isso assim também tem muita gente que não tem essa visão de que você pode fazer. Quando você entende, quando você vê isso na prática, igual você está citando do fundo imobiliário, você fala, é real. Eu botei R$10 nesse fundo imobiliário e ganhei. Botei R$100 e ganhei R$1. Opa! Tô ganhando R$1 todo mês em cima desses R$100? Tá. Se ele tivesse parado na poupança, ele perderia valor ao longo do tempo. Se ele tivesse na sua carteira, ele perderia valor ao longo do tempo.
né? Então assim, é mágico quando você entende, você aplica aquilo na sua realidade, é mágico. E não é sobre... Assim, talvez o fundo imobiliário nem seja um ativo bom para muitas pessoas, mas, mas aí eu tenho que experimentar para ver como é que é. E como você falou muito bem, dinheiro não é número. Quando eu mexo com dinheiro, eu mexo com a minha vida. Eu mexo com a minha pessoas. Vida. Mas aí, cara, a gente poderia entrar num papo filosófico, eu acho que não faz parte aqui, que é aquilo que eu falo, né? Enquanto a segurança da pessoa depender do dinheiro, ela tá fudida, tá ferrada na vida. Porque eu atendo o cliente que tem 20 milhões e morre de medo. Por quê? Acho que o dinheiro é a segurança, mas aí esse achar que o dinheiro é a segurança, o dinheiro é efêmero, eu posso ter hoje, amanhã eu posso não ter, porque eu não sei o que vai acontecer. Exato. Fica com medo e aí começa a sofrer, mesmo tendo muito dinheiro, podendo dar algumas voltas ao mundo, né? Que eu dei o exemplo ontem na hora. Exatamente. O cara pode viver dando a volta ao mundo, mas está travado ali, não consegue nem chegar no horário em casa para aproveitar um final de semana com os filhos. Isso, mas é isso aí, cara. O que mais? Mais algum recado? Assim, em relação a gente está agora gravando esse vídeo no finalzinho de janeiro de 2025, né? Sim. O que eu deveria fazer agora, assim? Uma pessoa que talvez está começando ou não começou ainda a investir, ou às vezes está com medo, né? Já tem um dinheiro, enfim. Qual que é o recado, assim? Bom, o recado que eu deixaria para ao longo de 2025, eu não posso literalmente fazer uma recomendação. Tanto é que tudo que a gente falou aqui, né, nada é recomendação de compra, mas são opções que você tem ali para estudar. Então, assim, eu acho que o melhor caminho para investimentos ao longo de 2025, para a pessoa que quer começar, é sempre estudar, sempre conhecimento. Isso é que de fato vai melhorar a sua vida, é conhecimento, é conhecer cada vez mais. Se você quer investir, o ano de 2025 será o ano para a renda fixa. Abre um espaço para a renda variável? Sim. Porém, espaço para renda variável é para quem entende de renda variável e tem essa disposição e esse perfil para a renda variável. Se você é uma pessoa que quer começar a investir, que quer começar a guardar dinheiro, renda fixa, como nós começamos o vídeo, renda fixa de Selic pagando a 13,25 ao ano. Né? Você não precisa ser o maior investidor do mundo, você não precisa ser o Warren Buffett. Pega o seu dinheiro, coloca na Selic, você já vai ter uma rentabilidade boa ao longo de 2025 e quanto o ano passa, você estuda um pouco mais, conhece novos produtos, né? Aprenda uma nova dinâmica de produtos, aprenda como ler um relatório, aprenda como ler um produto, quais são as características, benefícios e tudo mais, e vá se tornando um investidor melhor a cada ano. Então eu falo, não é uma receita de bolo, é uma jornada, é uma evolução. Você nunca vai entrar num ramo, independente de qual seja, como especialista. Você vai adquirir experiência ao longo do tempo e se tornar um especialista no futuro. Você pode sair da faculdade hoje, formado como engenheiro. Para você ser um engenheiro bom, você vai ter que passar pela prática, você vai ter que ter anos de experiência, você vai ter que passar por várias etapas da vida para você realmente chegar num nível de excelência. Né? Então, no investimento é a mesma coisa. Se a pessoa quer começar agora, comece pelo arroz e feijão, né? Faça o básico bem feito e depois disso você vai dando aquele glamour. Agora eu vou colocar um temperinho diferente, agora eu vou fazer uma receita diferente e vá adequando aquilo à sua realidade. Excelente. Então, recado para começo. Diversificação, comece pequeno, seja resiliente e aprenda cada vez mais. Excelente, cara. Para de querer ter pressa, né? Exato. Pressa afunda as pessoas. E você vê, né? A gente acompanha a notícia, você vê jogo do Tigrinho. Você viu o que se tornou o jogo do Tigrinho no Brasil? Buraco sem fundo. Eu tava vendo um gráfico que eles fizeram desde o lançamento dessas bets mundo afora. Então o gráfico tava trazendo pra gente, por exemplo, bets nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Brasil, em Portugal, no Reino Unido, em vários países. Quando as bets chegaram no Brasil, elas tiveram uma curva de crescimento maior do que de todos os outros países. E assim, num curto intervalo de tempo. Então ela fez uma curva que a gente fala exponencial. Ela começou leve e de repente, puf, explodiu. E o que isso diz pra gente no mercado financeiro? Me mostra que o brasileiro, ele quer ganhos rápidos em curtos intervalos de tempo. Então, ele assume esse risco, ele assume o risco de perder esse dinheiro numa aposta, mas ele não assume o risco de investir em algum produto que às vezes ele desconhece. É loucura, né? Total. Isso é loucura. Então, a gente vê que a Bet mostra pra gente que o brasileiro gosta de retornos altos em curto intervalo de tempo. Mostra que o brasileiro gosta de especular, né? E mostra que o brasileiro tem dinheiro para fazer investimentos. Ele não faz apenas porque ele desconhece ou ele acha que é um mundo inacessível, né? Eu sei o que é isso. Cultura do quero ganhar sem trabalhar. Não quero fazer nada e quero que aconteça um milagre na minha vida e eu vou ficar rico amanhã. E aí isso faz a pessoa passar décadas vivendo na mesmice. É impressionante, cara. Eu vejo isso toda semana.
toda semana a pessoa querendo ficar rica rápido demais e já faz uma década que ela tá vivendo na mesmice, assim, não sai do lugar. Por quê? Porque ela vai queimando dinheiro assim, ó. Ela vai tentando ali, eu vou fazer um negócio ali, eu vou fazer um negócio ali, né? Muitas pessoas pegam e tentam empreender também. Hoje empreender no Brasil não é fácil. Você empreende para mais 3, 4 pessoas ali nas suas costas que vivem de você, é cartório para você abrir a empresa, é muito burocrático, é muito demorado, é muito custoso. A pessoa, ela quer empreender assim, da cabeça dela, eu tive uma ideia de montar uma lojinha de roupa na porta da minha casa. O cara vai lá na garagem, monta, pega todo o dinheiro dele, compra tudo em estoque. Lota o negócio dele de estoque, o dinheiro dele está todo parado, aguardando uma saída. Ou seja, eu desembolsei um grande volume agora para esse dinheiro entrar para mim picado. Ou seja, olha o erro que essa pessoa cometeu por simplesmente não se planejar no que faz, né? Então assim, a gente tem que entender que existem várias maneiras de você empreender, de você ganhar dinheiro, de você investir, mas qual que é a certa para você, ou qual que é o caminho que você está seguindo para fazer isso. Então assim, isso acontece demais, a gente vê isso e a gente tem que ver realmente qual o melhor caminho, o que funciona para cada um. Hoje nós somos no mercado, a gente foi para o mercado porque a gente entendeu que o que a gente faz aqui é um papel que agrega na vida das pessoas, então eu ajudo pessoas a ser cada vez mais eficiente financeiramente, a gente consegue agregar alguma coisa para a sociedade, eu consigo ser remunerado via meu trabalho e eu faço isso com paixão. Então quando você trabalha com todas essas skills em volta de você, você faz com carinho, você faz com amor, você faz com dedicação. Né? Maravilha, cara. Então, assim, obrigado. Eu acho que é assim que a gente tem que seguir e é assim que a gente faz, graças a Deus. Sacramentano é diferente, né? A gente tem essa coisa interna, a gente quer trazer mais alguma coisa para a cidade. Eu vejo que é muito carente aqui, eles precisam. É isso aí, que a gente possa continuar nossa parceria aí, crescer e prosperar muito, né? Que venham mais eventos. Isso, e se você quer ajuda nisso, né, nesse processo de planejamento financeiro, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu clube de finanças, onde você tem acesso ao meu aplicativo que automatiza seu controle financeiro e a minha plataforma ali com as mentorias, enfim, você vai ver na página lá o que você recebe nisso e se fizer sentido, posso deixar um contato do Rodrigo também, se quiser conversar com ele, tá aí na descrição. Deixa lá o meu @rfraga @invest no Instagram, lá no Instagram tem o meu Linktree, tem lá o meu WhatsApp, tem o meu e-mail, tem várias informações lá dentro. Caso alguém precise de algum auxílio nessa questão financeira, meu nome também está à disposição. Né? Eu acredito que a gente consegue ajudar muitas pessoas e se essas pessoas realmente quiserem ser ajudadas, elas vão ser. Elas serão ajudadas por nós. Não tem como, cara. Se a gente faz o que é certo, não tem como dar errado. Então é só um processo, só que tem que ter paciência, persistência, resiliência, tudo aquilo que você falou. Exatamente. Então é isso aí, bora prosperar. Um grande abraço. Um excelente 2025 para todo mundo e vamos chegar no final dele cada vez melhor.